Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Não sei se queres fazer menção ao nome deste podcast, Muitas Emendas e nenhum soneto. Em princípio, não haverá poesia novamente. Epá, mas é pena. Nós em tempos falámos de pôr aqui leitura de funks brasileiros, não sei se te recordas. Eu acho que isto É um tem tema que ser que recuperado. está, é um tema Um tema que está quente. Está quente. O mercado está a pedir leitura de um funk brasileiro. É quase como aquele sketch do Ferrativo, que era a leitura de um porno, mas em funk brasileiro. A outra camada era fazê-lo na casa do Fernando Pessoa. Sim. Podíamos marcar nesse dia, ou fazíamos uma tour por vários os sítios mais eruditos de Lisboa, pá, que é para também isto ninguém, a menos que alguém queira financiar isto, podemos ir para outros sítios, atenção. Estou à vontade com patrocínios. Acho que nós aqui nem alimentamos muitas polémicas, portanto as pessoas podem patrocinar-nos à vontade. E nós podemos fazer isto em várias casas, e de repente era o MC Pedrinho. Eles são sempre Pedrinho, eu acho. É o Pedro Sampaio, é o MC Pedrinho. Há um nome que está muito associado. Mas há uma propensão para o diminutivo. Como se isso diminuísse a putaria. Que é um diminutivo que na verdade alonga, não é? Que é o Pedro e fica o Pedrinho. O diminutivo que é maior do que o nome. Mas essas personagens que antes habitavam as anedotas estão a habitar o funk. Que transição foi esta? O Joãozinho, o Pedrinho, não sei o quê. Entram num bar e de repente é rabo no chão. Que na altura seria um grande plot twist, mas agora já não surpreende ninguém. Sim, na altura podia ser só porque quando ele estava bêbado. Faz parte do estilo. Agora o plot twist era, no meio de uma letra de funk brasileiro, começar um estilo de andota, não é? Aí é que era um plot twist. Podia ser interessante. Eu acho que há espaço para inovação no funk. Não sei se depois de analisarmos as letras isoladas do som, porque o som pessoalmente a mim afeta-me muito enquanto estou a tentar analisar a letra, mas acho que se fizermos aqui, era uma rubricazinha que era o funk no ouvido. A palavra do funk, não sei, podemos inventar um nome qualquer. Tens vontade de analisar alguma letra em específico? Não, porque não sou, sei lá, estamos a investigar, não estou... O cavalinho é que mais soa porque o preocupante é que eu vejo muitas crianças a cantar aquilo. Elas julgam que aquilo é um carrossel, e se calhar na verdade é, não é? Entendido como um carrossel. Eu gostava de perceber se aquilo são tipo as músicas do Kim Barreiros, sabes que funciona para ordinarice, mas também funciona para poesia rural, urbana, técnica ou popular, ou se aquilo é só mesmo javarde. Não consegui, não analisei sem som. Se acontecesse algo semelhante àquilo que aconteceu com os Anjos, um erro técnico. Aconteceu um erro técnico. Os Anjos. Sim, um erro técnico. Aconteceu há muitos anos, mas agora, sim. Agora é que se tornou aí mais evidente. E a culpa, digo já, foi do Pedro Teixeira da Mota, quando ele começou a dizer que o mais importante é o mensageiro que a mensagem, porque os Anjos sempre foram os mensageiros. Nunca foi a mensagem. Qual é a mensagem da música dos Anjos? Não sei, eles são mensageiros. São dois irmãos e tratam de música que essencialmente fala sobre situações. Quais? Não vale a pena especificar. Não vale a pena, porque eles fazem, para mim, é falsete. Eles são os conhecidos, na minha cabeça, pelos gajos do falsete. Por isso, se calhar, não seria a minha primeira opção para cantar o hino. Se calhar. Um hino em falsete também pode ser giro. Não há muito tempo escrevi uma crónica assim mais longa sobre este caso e vim a descobrir, ou melhor, se calhar a minha memória tentou recalcar, a senhora Floribela também já cantou o hino. E se tu fores ver a prestação, não quero ir a tribunal, mas alegadamente os Anjos inspiraram-se na interpretação da senhora. Então eles... Tem aqui outra camada. Eles podiam ter resolvido isto dizendo que isto não é uma cover do original, isto é uma interpretação de uma cover. O comparativo já era menos mau. Não sabia, mas eu acho que devias fazer um vídeo depois com a cara do Tatanka e da Joana Marques só para ver.
Se calhar não tens dinheiro para, não é, para se meteres nesta vida. Hoje em dia está capaz de sair caro. Já antes um gajo pagava para atuar em bares, praticamente. Agora paga para atuar em bares e ainda paga para ir a tribunal, ainda paga advogados. É a profissão mais dispendiosa de sempre. Pois há quem diga, mesmo que um gajo suba a palco, tenha ou não piada, diz, não, isso não é fazer humor. Então não é fazer humor, eu estou desloquei, faço 1 hora de caminho, estou aqui, não sei o quê. Isto não é engraçado. Isto não é aquilo que eu penso que é. Só o facto de um gajo sair de casa, normalmente à noite, depois de um dia de trabalho, para ir dizer coisas que saíram da sua cabeça por cima de um palco, para desconhecidos, não recebendo dinheiro nenhum, já em si é muito engraçado. Antes de abrir a boca, aquilo já devia dar vontade de rir. O comediante, se esquecermos todos os méritos que tem, pelo menos tem um. Foi tornar as aspas algo bastante venenoso. Um humorista vê associado a si aspas, diminui, não é? Claro. E isto não acontecia antes do humorista. Eu não me recordo disto acontecer. Começaram a ser utilizadas à desgarrada, depois começaram a ser utilizadas no duplo sentido, por pessoas à paisana, depois começaram os jornalistas, já vejo escritores a usar aspas. Tens aberto os livros certos. E depois há as mãozinhas, não é? Que também sim. A aspa da mãozinha, que também é um... Os italianos fazem aquela coisa. Os italianos também fazem a aspa. Não, será que não chegou lá? Olha, mas isso é muito engraçado. Vou fazer este corte que é... Nós fazemos as aspas aéreas. Os italianos fazem por baixo. Se juntares as duas coisas, tens um coelho completo. Porque nós estamos a fazer as orelhas. Se é pena isto ser áudio, porque ganhámos muito agora, pelo menos entre nós, foi muito interessante. Aqui, tanto o italiano e o português, isto um dia resultar numa fusão, temos tudo. Todas as condições para dominar o mundo. Já deves ter encontrado pessoas que não sabem fazer aspas aéreas. Isto nota-se em podcast em que o vídeo... Sabem que... Videocast. Também há muitos tipos de aspas. É mais difícil fazer aquelas do lado. Parece um caranguejo. Essas também estão a desaparecer. Às vezes no teclado um gajo tem que encontrar aqui um atalho. Eu acho que a própria tecnologia tem impedido de fazer aspas como deve ser. Isto, de repente estamos a usar a mesma aspa para todas. Não conseguimos saber bem Ctrl, Shift, não sei o quê, e de repente. As angulares, acho que são essas, aquelas assim de lado. Sim, eu não sei se ia dizer curos, mas isso são os parênteses. Estamos aqui a chegar a um ponto. Se, num futuro próximo, olharmos para os teclados e percebermos não há aspas de tipo nenhum, quer dizer que há um lobby forte dos humoristas. Os humoristas lutaram para que a aspa desaparecesse e assim não podem ser ridicularizados nas redes sociais. Sim, no fundo há um humorista numa fábrica de computadores a boicotar os teclados e a tentar que não apareça uma aspa, não seja possível de forma... Também acabaram-se as citações. Também já ninguém sabe de onde é que são as fontes. Depois vais ao ChatGPT ou outro do género e dizes quem é que disse esta frase e sacas de lá as aspas. É daí que vêm as aspas, percebes? São aspas importadas do ChatGPT. Nem interessa, sim, são a própria frase já é meio importada, porque eu devido que seja totalmente verdadeira, portanto, de segunda mão. E a própria citação já vem meio trabalhada, não é? Porque o chat diz, não gostei muito da forma como aquela citação que eu encontrei estava, vou alterá-la ligeiramente. As aspas necessitam de outras aspas. Precisam destas. Eu agora vou começar a fazer... Assim... eu acho que para citares um autor são estas, as angulares, são as caranguinhas. Mas essas perderam-se mesmo nos livros. Eu acho que em entrevistas, não é? Aquelas pessoas que citam muito outros autores, que são as pessoas mais eruditas, não é? Que têm sempre... Quer dizer, também podes citar a Rita Matias, depende do que é que tu queres citar, não é? Eu não sei se for uma citação oral, não há uma aspa para isso. É que depois ainda há uma terceira, que é da família, mas normalmente não é associada, que é a plica, que é só o tracinho. Certo, se é o tracinho. Um coelho só com uma orelha, basicamente. Sim, é um coelho que teve azar, apanhou um predador pelo caminho e chegou. Azar do ponto de vista do coelho, mas o coelho acha que é apenas um coelho, mas um coelho fragmentado dá vários objetos da sorte. Não é? Sim, a pata dá sorte. E várias refeições também. O primeiro gajo que olhou para o coelho e pensou, isto cortadinho em pedaços, dá jantar. Se calhar foi apanhando. Foi apanhando no bosque, não é? E disse, uma orelha, certo? E eu não sei se eu estou aqui a fazer batota, mas, por exemplo, um gajo que não sabe cozinhar, o que é que ele pode fazer? Prepara o coelho e depois põe uma patinha de coelho só para dar gosto e dá sorte. Né? Se tiver sorte, pode ser o maior pitel de sempre. Sim, eu aposto no coelho, mas não vá, aposto também na pata do coelho, que já está numa da substituição. Isto é coelho com pata de coelho a cavalo. Se a pata de coelho tem o poder de mudar a vida de alguém, também tem o poder de mudar o prato. Essa teoria da pata de coelho é de que... Qual é a origem, sabes? Tens ideia de onde é que... Se isto é uma coisa universal, se é de algum tipo
cariz religioso, de alguma coisa, não sei, depois investiga-se. Investigue-se, a dizer eu. Estás a ver, mas agora estou a citar uma coisa que foi oral, como é que eu faço? Faço esta aspa assim lateral, assim? Só que isto parece, por exemplo, se eu só fizer uma plica, parece só tirar uma fotografia antiga. Exatamente. É muito, por isso é que a malta optou por esta, porque esta não deixa dúvidas. Olha, por assim, via das dúvidas... Mas é assim ou é assim? Eu acho que falta formação, eu acho que faz... Mas o italiano não resta dúvida, porque tu falas assim. Se fosses mágico, andas sempre com coelhos na cartola, tiras 2 coelhos, está aqui. Quando falas e tens um coelho em cada mão, o gajo está a citar. Se calhar, às vezes, aquelas fotografias que antes eram muito comuns, principalmente nós homens não sabemos o que fazer às mãos nas fotografias e a malta fazia isto ou assim, não é? Sim. Era um gajo que ia a caminho de fazer a segunda aspa, mas foi apanhado antes. Se calhar era só isso. E a malta achava, este gajo não tem jeito para tirar fotografias, fica com uma postura péssima. Não, o gajo ia citar alguém e tu tiraste uma foto e ele não conseguiu. Só sabe meia citação, então? Eu agora vou só fazer esta. Como disse o Fernando Pessoa, e depois faço estas. O que é que estás a fazer? São aspas angulares. Eu sou um gajo mais retro, sempre. Eu sou contra a perda de importância da aspa. O que é que a aspa normal fez a... Os novos gestos na fotografia, já foi falado milhões de vezes, antes uma pessoa típica tirava 2 ou 3 fotografias durante a vida. Agora um banco de dados impossível de calcular. Agora toda a gente cria um álbum todos os dias. Sim. E antes havia, nós somos dessa altura, em que era absolutamente ridículo tu tirares uma autofoto, não é? Uma autofoto era das coisas mais, a malta disfarçava isto com metade desse álbum que tu estavas a dizer que existe, é autofoto. Eu gosto de chamar autofoto porque aquilo não deixa de ser, arranjou-se um nome bonito para aquilo, mas aquilo é uma autofoto. Aquela ideia segundo a qual algo ridículo, mas em inglês sou logo melhor. Sim. E passa. Não, em inglês e totalmente propagado por todo o mundo, de repente está-se bem. É tipo a guerra, não é? Então, como de repente está televisionada e é muito giro, isto não se diferencia muito daqueles filmes que os senhores faziam antes. Portanto, vamos aceitar. Nada contra a guerra neste aspecto. Tudo a favor, nada contra a guerra, tudo a favor. Do ponto de vista sério eu ser a favor ou a desfavor, não é como aquelas pessoas que eu já vi algumas vezes, isso não sei se vê muita intensidade, está aquele tempo nublado e alguém diz, Deus queira que não chova, e a outra diz, não me importava nada que chovesse, e o gajo disse que não queria que chovesse, diz, tu porquê estás a dizer isso? Como se as palavras do outro que diz... Tivessem mais peso. São Pedro está lá em cima, o gajo se tivesse concordado comigo, isto não acontecia. Eu só estava à espera que alguém dissesse. Ele faz estes amigos, se eles concordarem, vão-me deitar. Não faço nada. Olha, vai chover, aqui vai chover. Só para irritar aquele gajo. Às vezes há aquelas situações em que tu percebes mesmo os limites da chuva. Fala-se muito dos limites do humor e muito pouco dos limites de outras coisas, da chuva, por exemplo. Tu estás a olhar para a estrada, percebes exatamente, a chuva foi até aqui, daí para a frente seco. E é o São Pedro a tentar... Foi um dos amigos que tiveram aquela discussão. O gajo não quer. Não é? Dali concordaram ambos, que não queriam nada. Aqui houve um que disse, não era mal se chovesse, que eu tenho ali uns nabos para crescer uma alfacezinha. Então... Senhor Daniel, traz os temas? Diga-me, quer dizer, um tema que eu já ando aqui a evitar falar há alguns tempos, não é? Mas agora que acabou podemos trazer esse... E o ruído, hein? Estupendo seriado. Assim, de forma geral, o que é que achas da série? Há várias coisas que eu acho. Já falámos algumas vezes fora dos microfones sobre isto. O que eu acho é, primeiro senti-me enganado. O principal problema é desencontrei-me com aquilo, porque eu tinha lido a sinopse quando foi a apresentação da série, não sei o quê, e aquilo dizia, e vou ler porque tenho isso quase aberto aqui para falarmos, série de humor da autoria de Bruno Nogueira. Num tempo distópico onde foi aprovada uma lei que proíbe o riso, vive-se num ambiente de medo e desconfiança. Nós temos contacto com isto quando eles estão todos juntos em modo... Eu sou Bruno Nogueira, tu és o Albano, não sei o quê. Mas não há sketches. Esta ideia perde-se aquela parte não responde muito bem a isso. Isso não tem impacto. Eu acho que é sempre uma caricatura. Do meu ponto de vista, a maioria dos sketches já foram trabalhados aqui e ali de diversas formas. Já tenho dito várias vezes, eu acho que um dos problemas da comédia atual, agora até apareceu o Diogo Vaz Pinto, um dos problemas, isto aqui... Não parecias porque não estavas aos gritos, logo aí... às vezes tem um receio de generalizar, de olhar para várias coisas ao mesmo tempo e tentar extrair uma fórmula ou uma espécie de coluna vertebral disto tudo. Isto que parece distinto, afinal faz parte do mesmo universo. Por exemplo, o sketch da padaria, que até é um dos melhores. Aquilo que está a representar é basicamente a ideia que tudo se gentrificou, turistificou, nobilitou, ou seja, tornou-se pomposo
para agradar o estranho, porque nós somos mordomos à espera do Nosso Senhor, não é? Como a copiosidade não existe, nós, graças ao branding, desdobramos uma fauna. Não pode haver só um cão. Nós agora vamos pondo aqui umas merdas. Olha, aqui está um lobo, aqui está um tigre. Mas isso não é um cão, um disfarce. Não, não. Isto está aqui, olha para esta fauna, pá. Não é desconfiado que isto são cães só com vestidos. Não, não. É um casal de cada. Não! Há 2 ou 3 coisas aqui paralelas a estas, que são a coreografia da produtividade. Cada um ensaia em casa ou em grupo, estamos todos, somos bem produtivos, vamos para um lado, mas separasse-nos um bocado, tu estás a fazer o que o outro está a desfazer. Aquilo que é muito visível em obras grandes. Percebes que alguém está a fazer, depois um atrás a desfazer, porque o que importa não é fazer, é a ideia de fazer. Depois é o grande teatro da eficácia, que é muito parecida à primeira, mas é trazer isso para resultados. Mas como nós também não dominamos a matemática sobre os dados que fomos recolhendo, também continuamos a não chegar a lado nenhum. E eu acho que a comédia sofre deste mal. Como não consegue olhar panoramicamente para a coisa, e neste caso é o problema da gentrificação. A ideia de que há muita coisa quando na verdade é apenas uma coisa lançada numa casa de espelhos. Há este fenómeno multiplicado 1000 vezes por diversas coisas e depois há um comediante a fazer padaria, depois há um comediante a fazer isto com carros, depois há um comediante a fazer isto com cafés. Está tudo a fazer réplicas da mesma ideia. Nem sequer tens uma visão diferente sobre o mesmo Não. Ou seja, tema. Tu não consegues articular estas 2 visões porque apesar de serem reflexos da mesma coisa, pelo facto de ser uma distorção, há qualquer coisa ligeiramente... Se conseguisses combinar tudo, ias ter um pensamento mais fundo ou então fazes uma engenharia reversa e perceber porque é que isto realmente está a acontecer. Já que há apenas um casal de cães e não há mais animais nenhuns, porque é que não nos contentamos com a verdade e porque é que temos que inventar isto tudo? O humor não consegue ir para a frente numa casa de espelhos e prefere acreditar que o seu reflexo desdobrado em 1000 são 1000 pessoas, do que parte do mesmo mesma gajo. coisa. No humor, seja na literatura, há 1000 pessoas a tratar o mesmo tema e olha para o gajo, está tudo a fazer a mesma coisa. Está tudo a fazer a mesma coisa. Pronto. Sim, agora já parecias mais o Diogo Vaz Pinto, agora já parecias. Ainda não indo para a parte da literatura, mas eu acho que que acaba por ser tudo afetável, ou seja, como individualmente cada um dos intervenientes está até com menor cuidado naquilo que come, e aquilo que come é em termos de... É com aspas? Daquilo que é com estas. Aquilo que come em termos de cultura, não é? E até podemos ligar com o tema do bife entre Joana Marques e Salvador Martinha. O Salvador fala lá a dada altura, e eu queria ainda voltar ao ruído, mas só fazer este parêntese, assim, que é a ideia de que há 2 fações, não é? A fação da escrita e a fação da estética. E eu não sabia que a malta da estética estava tão preocupada com a malta do texto. Eu pensava que era só ao contrário. Eu pensava que era a malta do texto a dizer assim, olha para aqueles gajos armados em galifões da vestimenta. Eu pensei que era esta parte. Eu não sabia que da parte dos galifões da vestimenta haviam, olha para aqueles gajos das palavrinhas, hein? Ali do conteúdo mesmo robusto e com substância e camadas. Eu não sabia que isto fazia confusão ao outro lado. Eu não sabia que era declarado que nós optamos por um, já não optamos por outro. Nós escolhemos agora este casaco. E este casaco dá-me um estilo do caraças. Ou seja, as minhas piadas vão ter que ser muito vazias. Até vou abdicar de escrever. Sim. Senão pode é o que me sair. Sim, é o que me sair no momento. E tu vês isso no fundo, e aqui estamos a falar dos mais conhecidos, não é? Porque os que estão a fazer em baixo acho que são menos homogéneos. Há mais estilos e formas diferentes de encarar o humor quando não tens tanto palco, quando o teu palco é um bar, dificilmente tu sem texto vais lá a algum lado, ou seja, a malta, mesmo que a malta menos conhecida que está nos bares e que valoriza a parte estética e que sabe que se apresentar de uma determinada forma ajuda ou está dentro daquilo que espera, mas não abdica do texto. Eu vejo nos bares mais cuidado com os textos. Eu, na verdade, vejo mais cuidado com os textos do pessoal menos conhecido do que o pessoal mais conhecido. Também acontece nas outras artes todas. Tu vês escritores, não sei se o Afonso Cruz ouviste, mas olha, fica já com esta, diga que vai daqui. Aquilo que o Afonso Cruz escreve hoje, se fosse o primeiro livro dele, o segundo livro dele, se calhar era desculpável, ou se calhar é uma palavra forte, mas era entendível. Não se justifica hoje, não tem força nenhuma ele escrever aquilo, ou escrever, sei lá, panfletos para ir dar sangue, era a mesma coisa, aquilo não tem espessura nenhuma, aquilo não traz nada, não traz um murro na mesa, não traz absolutamente nada, não observa nada à sua volta,
E é o que eu sinto com esta série do Ruído, sinto exatamente a mesma coisa. Sinto que aquilo era uma oportunidade para dar um pontapé, até porque não há mais nada na televisão sobre comédia, não há espaço para mais nada de relevante, sem ser o humor que o Ricardo Pereira traz no programa da SIC. Perdeu-se uma oportunidade, na minha ótica, de dar um pontapé na porta e trouxe uma postura de os humoristas são uma espécie de uns coitadinhos, que a sociedade abafa. Eu não sei onde é que isto está exatamente, seja depois em termos palpáveis aquele último sketch e ainda mais partilhado do que os anteriores. Podia ser muito mais interessante se de facto trouxesse algumas críticas e até a outros humoristas, e alguns deles estão lá, na verdade quase todos os mais conhecidos. Falta lá, por exemplo, os humoristas são muito coitados porque se quer limitar a liberdade de expressão dos humoristas, mas ninguém fala sobre a falta de qualidade de um texto do Pedro Teixeira da Mota. Nunca se falou disto. Há um solo no YouTube, todos podemos assistir porque ele foi generoso a ponto de nós todos termos acesso à sua cabeça e performance, mas aquilo não tem nada, percebes? E sobre isso nós não estamos autorizados a falar. Não há um fórum em que se diga assim, repara que aqui isto é um espetáculo de 1 hora, isto nem sequer tem uma diferenciação de ritmo, isto não tem nem a parte da estética funciona. Já desistimos do texto, não é? Mas também depois vais a ver, e o espetáculo em si também já desistiu da estética. E na verdade o que é que nos sobra? Sobra-nos um nome. Isto parece aquelas experiências de marcas que às vezes são feitas. Criou-se há 1 ou 2 anos, inventou-se uma marca de sapatos com um nome italiano, que era Palessi ou Palossi ou uma coisa assim qualquer. Meteu-se lá sapatos da feira e sapatos completamente manhosos, e depois rotulou-se aquilo com o nome que se tinha inventado para a loja, colocou-se um preço altíssimo e abriu-se a loja. E depois entrevistaram-se as pessoas que lá foram, e era este cano com design italiano, isto realmente é muito sofisticado, isto realmente... Porquê? Porque se apresentou uma marca premium às pessoas. E há alguns humoristas em Portugal, e aqui englobo o Salvador Martinha, englobo o Bruno Nogueira, englobo o Pedro Teixeira da Mota, tem um laço e tem aqui um rótulo de premium e de diferentes. E na verdade, quando tu vais a espremer aquilo, e se fosse a primeira coisa que tu consumisses dele, fosse algum destes projetos recentes, tu não vias mais nada. O Ruído, se não fosse feito pelo Bruno Nogueira, se ele não tivesse o nome do Bruno Nogueira, se aquilo fosse, como o Foucault dizia, sem nome de autor, aquilo não era visto. Aquilo ia ser pensado como, isto foi um gajo qualquer que começou agora, isto não se... Porque há ali várias coisas como... Há sketches que até podiam ser mais interessantes, mas são muito longos, muito longos. Tu, passado 30 segundos, tu já percebeste a ideia, e até podia ser uma ideia forte. Mas, entretanto, perdeu-se numa metafísica daquela linguagem daquele sketch, e não saímos dali, não é? Como aquele sketch da loja de roupa, por exemplo, que é... Aquilo varia entre os sketches que são muito longos e os que são muito, muito curtos. Acabam com um manguito ou com... Comes homens ou gostas de... Percebes? Sim. É sempre... Há aqui vários pontos. Primeiro, voltando àquilo à parte, pode ficar frondoso se a conversa for para aí, a divisão um pouco premeditada, um pouco arriscada do Salvador Martinha entre os descritos. Sim, porque ainda queria falar dessa dos líricos, que é um apodo que ele usou assim a martelo, sendo que expõe o pensamento dele em relação a muitas coisas. O lírico para ele está associado a uma aura que atualmente não tem. Os humoristas vindos da escrita têm referências como o George Carlin, o Seinfeld e outros que tais. Os outros, em certas conversas, também dizem que têm, mas na verdade as suas grandes influências são o Cláudio Ramos na Polícia da Moda, não é? Que eles estão importados a verificar se aquilo faz pandão ou não. No Salvador Martinha, eu tive uma conversa, um Tertúlia de Mentirosos, já tive várias, mas uma que eu me recordo foi com o Bruno Rolo, a segunda. Estava a começar a detectar uma tendência no Salvador Martinha, e depois dei-me conta que também no Bruno Nogueira, até porque eles estão a ficar cada vez mais próximos, no pior dos sentidos. O Salvador Martinha é completamente obcecado pelo branding. Completamente. E isto, enquanto humorista, expõe uma fragilidade, que é a mesma fragilidade do Bruno Nogueira, mas é manifestada de outra forma. Ele acha, o Salvador Martinha, que todos os problemas são resolvidos, são solucionáveis com uma mudança de nome. Ou seja, ele não ataca nada, é aquele tique de pessoa elitista. O mal no mundo é a rotulagem. Se tu arranjares um nome mais pomposo, pronto. Tu também já gozaste na série Barman do Carlos Pereira. Pessoa em condição de sem abrigo, pronto, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, não é? Continua a morar na rua, mas em termos de nomenclatura está melhor. Mas isso aconteceu. Na realidade, quando houve essa mudança, houve aplausos literais e figurados, porque era uma grande conquista civilizacional. Porra! Em relação a São Martinho e do rebranding, mostra uma fragilidade de pensamento do caraças. Não estou a pedir ao humorista que mude o mundo, até porque o Jorge Carlos
mercado, sendo que não mudou nada, não era agora nós aqui em cima do joelho que mudávamos o mundo enquanto isto parece que está prestes a acabar. No entanto, usar isto de forma sistemática é um medo, que é o mesmo medo presente no Bruno Nogueira. A forma como o medo do Bruno Nogueira se manifesta é através da metacomédia. Ele arranja sempre estratagemas para fugir do tema. Alegadamente, a premissa é a censura, protestos na metacomédia, uma metacomédia que já está cansada, que foi muito interessante na Odisseia, ou por exemplo na Sara, mas agora já está completamente cansada, não é? Sim, porque ele a fez muito bem. Já Ele está quase feito. que a esgotou para todos nós. Ele, na verdade, se fosse outro humorista a fazer, tu já dizias, o Bruno Nogueira já fez isto. E agora diz, ele já fez isto. Está-se a plagiar ele próprio em catadupa. Panoramicamente, a obra do Bruno Nogueira desfaz o equívoco que ele é original. Ele repete-se muito. Repete-se mesmo muito. Faço este convite. Vejam as primeiras obras, das primeiras para as últimas, e percebem que ideias, piadas, às vezes as piadas, palavra por palavra, aparecem de série para série. E isto acontece a toda a gente, mas é só para desmistificar esta aura de gajos que a cada projeto faz uma coisa nova. Não é bem assim. Não é bem assim, porque agora então está-se a ver os maneirismos todos a virem ao de cima, não é? Ficou mais evidente. Tem o mesmo problema, mas acho que neste aspecto o Bruno Nogueira é mais ativo, até porque é um historial. Ele é um grande ativista anti-pimba. Ele é, basicamente, é um traço da alta burguesia. Olha para o outro, isto é parolo. Transformar Satirizar. isto por via do branding, por via de um embrulho diferente. O problema é quando tu tornas fanático nisto. O anti-parolo transforma-se no maior parolo de todos. Se tu vês parolice em tudo, então tu és o maior parolo. Deixa-te dizer, és o maior parolo. Se a única preocupação, quando te moves no mundo, é detectar parolice, então tu és o maior parolo. Não há forma. Tu és o perdigueiro da parolice. É isso que és. Exato. Tu não deixas que as coisas entrem em ti e, juntamente com aquilo que és, transforma outra coisa. A nível do humor, quando tu começas a pensar no estatuto das coisas, ou no suposto prestígio das coisas, e deixas-te dominar por isto, perdes estatura. Agora a imagem que me ficou com isto que disseste, eu pensei no processo criativo de Deixem o Pimba em Paz, e é quase como... Essa é a chave para tentar perceber retrospectivamente. Fiz a engenharia reversa e fui parar aí. Mas depois começas a olhar à volta e este é um traço distintivo do Bruno Nogueira. Ouves o podcast, ele está sempre aqueles a fazer assim. Aquilo que o Salvador Martinha é muito fixe, porque um ao lado do outro tu vais percebendo coisas que não percebes diretamente num, mas percebes no outro, e depois o outro dá-te informações sobre o outro. Estão sempre a olhar para a roupa uns dos outros, basicamente. Só que às vezes são roupas literais, outras vezes são figuradas. Pá, dispam-se e façam comédia, pá. Dispam-se e façam comédia, caraças. Eu estava a visualizar a questão do Deixem o Pimba em Paz, quando tu só vês parolice, tu tornas-te o maior parolo. parolo. E então parece que estou a ver ele a pegar numa música do Marante, a despir-lhe a parolice, porque está rodeado de grandes músicos ali, não é? A música despida da parolice fica ali num cabide que se calhar está mesmo ao lado da roupa dele, percebes? Está ali e ele no fim de ter despido a música, de ter ensaiado e ter fechado aquela versão da música completamente isenta de parolice, no cabide continua à espera. Esta parolice tem que encaixar agora em algum lado, e acabou a encaixar nele, não é? Acabou. Olha, isto serve-me tão bem. Isto vem daquilo que o Essa de Queiroz já tinha detectado. É o nosso provincianismo em relação ao que vem de fora. Por exemplo, Pedro Teixeira da Mota, no Bruno Nogueira, do Salvador Martinha, qualquer coisa que vem de fora, como nós não temos arsenal crítico para perceber se é bom ou se é mau, trazemos tudo. Somos uns grandes censores da parolice lusa. De fora, deixamos entrar tudo. Mas se nós formos críticos em relação aliás, até se formos pouco críticos em relação àquilo que vem de fora, principalmente na comédia, a comédia que qualquer um deles cita, normalmente não há assim uma cisão tão forte entre texto e estética. Mesmo os humoristas americanos e ingleses, que são os que nós recebemos com mais facilidade, que se preocupam com a estética e com aquilo que fazem no sentido de uma obra visual, normalmente tem um cuidado muito grande com a escrita. Normalmente as coisas têm textos muito robustos, e portanto essas referências que eles dizem ter depois não casam com esta ideia de Joana e Ricardo, vocês são do texto e nós somos da estética. E depois ele levou isto para um nível em que eu acho que ele perdeu. É quase como aqueles rappers que desafiavam antes o Eminem, não é? A dada altura fazia uma música que tinha uma piada para a filha do Eminem. A partir de um erro básico, não é? Tu sabes que vais ser triturado pelo homem que domina. Tinhas que arranjar outra ferramenta, não é? Se queres gozar com o Eminem, sei lá, tinhas que arranjar outra coisa qualquer. Não era naquilo em que ele é bom. Tu não vais fazer uma batalha de tricô, por exemplo. Sim, eu não vou desafiar o Nadal para jogar ténis, não é? Vou jogar uma coisa que ele seja boa e que ele seja absolutamente horrível. E o Salvador Martinha, quando desafia desta vez a Joana Marques fazendo aquelas piadas
nem sei bem como classificar sobre ela e o marido dela. Mas Ele está a dar-lhe razão. Mas aí expõe outra coisa. Também já foi elencada aqui, ou na conversa que tivemos no Tertúlio de Mentirosos, humoristas atuais, todos a lutar pela sua ascensão, e aquela imagem do balão de ar quente, temos que ir soltando de peso. Só que em vez de ser aquele peso associado ao balão, soltam amigos, não é? Epá, preciso Sim. subir um bocado mais. Olha, lá vai o sinal de corda lá para baixo. Porque Lá vai o quadro, lá vai. não havia grande diferença entre o Salvador Martinha e o sinal de cordes no que diz respeito ao discurso. E isto ficou Sim, claro. a forma como eles Ficou reagiram claro. à Joana Marques é a mesma coisa. E o que deixa aqui patente, curioso, porque ele sendo ele mostrou que ele é de facto um humorista da estética, porque, porque ele agarrou podia ter pegado em várias coisas sobre a Joana Marques, mas ele optou por pegar em características físicas, em fazer associações que se calhar já nem o sinal de cortes faria, não sei, não quero ser ousado, mas que se fazia no mau humor negro de 2010, para aí, não é? E aquilo que a Joana faz é um bocadinho diferente. E viu-se bem nos 2 episódios que ela dedicou ao Salvador Martinha. Ela, em momento algum, falou da cara do Salvador Martinha ou do cabelo do Salvador Martinha. E eram coisas que podiam ser mencionadas, sem dúvida nenhuma. Mas não, ela pega naquilo que ela pega em todos os episódios, como fez com a irmã do Salvador Martinha. Eu não vi todos os episódios, né, mas estou a assumir que não calhou só nos que eu vi ser este o objetivo dela. O objetivo dela é que há figuras públicas e as figuras públicas não podem colher só os benefícios que as marcas oferecem e que o seu público oferece, de terem mais dinheiro disponível, mais espetáculos. Não, essas figuras gostam de falar em todo lado. E no meio das suas conversas mostram muitas vezes uma soberba, uma prepotência em relação a alguns assuntos, uma superioridade em relação a toda a gente, e é exatamente estes pontos que a Joana capta sempre. Sempre, em todo lado, ela está à procura do basofeiro, do gajo. Foi assim que ela fez com o Sam da Kid. Mesmo dentro dos muito bons na sua área, ela pega naquilo que tu dizes, não é naquilo que tu és fisicamente. E isso é muito mais difícil de tu rebateres, ou seja, por isso é que te fere no ego. Eu ser gordo ou não ser gordo, em princípio eu posso resolver isso, né, de alguma forma. Eu ser acusado de ser arrogante, de ser pouco humilde ou de ser, na verdade, vazio no meu pensamento, que muitas vezes é isto que elas põem, é mais difícil de corrigir e é uma facada. E ela chama a atenção ao público dela, que muitas vezes também é o público desse visado, de coisas que se calhar nunca ninguém tinha reparado. Tu já tinhas reparado, mas eu não ouço o suficiente para ter reparado, e se calhar nunca teria reparado na mesma, que o Salvador tinha esta obsessão com a roupa, mas agora se calhar quem for ouvir aquilo, ele no próprio discurso vai pensar, ia caraças, e agora? Ela não vai fazer nada com a informação que ele disse de ela estar deitada com o marido na cama, comer um Big Mac, é absolutamente irrelevante. Mas, sistematizando o pensamento em relação a estas figuras, isto parte tudo da mesma gênese. O facto de seres um parolo, ou melhor, um perdigueiro da parolice, é porque tu só consegues ver a superfície. Completamente obcecado pela superfície. Essas pessoas olham para alguém que julga um parolo e acreditam que essa pessoa é unidimensional pelo facto de estuarem. E inferior. E acaba ali a leitura. E Sim. como tu és aquilo que fazes repetidas vezes, às tantas levas isso para tudo. O teu discurso assenta neste pressuposto de que tudo é unidimensional se não for à tua imagem. Não é? E daí que muita dessa comédia é bigocêntrica. Sempre à volta do eu. E tudo o que destoa do eu é visto como parou. Porque se eu sou o centro do meu universo, és um corpo estranho. Não me fazes chorar porque eu sou tão bom que eu não choro com corpos estranhos. E o que eu acho curioso é que naquele sketch que termina, eu acho que é a última coisa que é feita no Ruído, não é? Aquele sketch sobre os humoristas. Acho que há coisas depois. Parece-me que sim. Ali no fundo está-se a dizer que os humoristas são muito coitados e que a sociedade não deixa o humorista. E agora já se pode dizer isto e agora não se pode dizer isto. Mas na verdade eu não sei porque é que está lá o Salvador Martinha e o Pedro Teixeira da Mota e eu não sei o que é que eles estão lá a fazer. Porque se eles não se importam com o texto, aqueles sketches nem sequer é para eles. Eles não deviam ter sido convidados para aquele programa. E acho curioso que numa altura em que os humoristas supostamente não podem dizer nada, que os humoristas fiquem ofendidos com uma humorista que põe em causa, nem põe em causa, põe um espelho, põe ali quase uma lupa que aumenta a nossa visibilidade sobre o quão incongruentes ou o quão egocêntricos eles são. Eles ficam muito chateados com a Joana Marques, verdadeiramente chateados, e preferiam que ela não fizesse aquele programa, que na verdade não é muito diferente daquilo que as outras pessoas fazem quando faz uma piada qualquer que fere alguém, que é silenciar aquela pessoa. Não é ignorar em absoluto que a Joana Marques tem um programa na Rádio Renascença e que tu ouves se quiseres. Ela não devia fazer isto. Ele diz lá a dada altura que a Joana Marques não devia ser permitida a Joana Marques gozar com as pessoas.
Ele é um humorista, não é? Eu sei que ele é um humorista da estética e nota-se no humor que ele faz, porque a primeira coisa que ele foi atacar os visados foi a estética. Ele sabia que não podia ganhar no outro território. E é por isso que ele leva uma abada nesses. E qual é a resposta que ele poderia dar? Acho que se perde em si próprio. E depois é aquela questão que depois pode ser transposta para outras áreas, e a literatura é aquela que se calhar nos é mais querida. É que essa falta de. Eu acho que também na literatura há esta divisão entre o que é mais esteta e o que é mais lírico. Como se fosse minimamente razoável escrever literatura sem lírica, percebes? É como se... Mas hoje em dia é valorizado. Depois eu ouço muitas vezes dizerem que o mercado é fechado no sentido das elites, o mercado, e aqui o mercado da literatura e não o mercado dos livros, ou seja, tu para seres considerado uma boa literatura, esse universo está fechado e não é aberto às novas vozes que surgem. Se calhar, porque as novas vozes que surgem, na maior parte do caso, salvo muito poucos mesmo, não rompe com nada, não abana nada, é entretenimento. Isso nós não esperamos. Muitas vezes a crítica eu olho para o humor não só como entretenimento, é como uma obra de arte. Ou seja, eu quero que me faça, além de fazer rir, mas eu quero que faça rir como eu nunca vi aquilo acontecer, não é? Que rompa com alguma coisa. Mas as pessoas dizem, mas tu não podes querer que o humor seja sempre assim, o humor é entretenimento. Ok, o humor é entretenimento, não podemos exigir dos humoristas que tenham espessura. A literatura também já é entretenimento e já não posso exigir que seja espessura porque não estou a ser elitista e mais não sei o quê. A música, e de repente, não posso exigir um político e de repente não há espessura em lado nenhum. Onde é que eu vou exigir? Onde é que eu, enquanto consumidor... Recentemente vi o documentário do Andy Kaufman, Thank You Very Much, estreou há pouco na Filmin, ou no Filmin, nunca sei o género dos streamings, eu também nunca sei. Não estou preocupado. Mas esse documentário eu queria ver, até porque li o texto do Nuno Costa Santos também sobre isso. Também já refleti um pouco sobre isso. É isso que tu estás a dizer, da questão de romper, não é? O Andy Kaufman era obcecado em relação... Via uma convenção, não é a parolice. A parolice é quase uma filha bastarda da moda, não é? Ou uma percepção da moda. A parolice é uma espécie de juízo em relação à moda. Ou estás ou não estás. Que é difícil tu definires onde é que acaba a parolice. Se fôssemos, se calhar, picuinhas, nós podíamos dizer que o bicho, que foi aquilo que aconteceu durante a pandemia, em certa medida é meio parolo, não é? Onde é que acaba a parolice? O que é que define a parolice? Pode existir. Não? Claro, e é necessário até. Mas o problema é quando o parolo começa a inchar o peito e acha que... Esquece que é parolo e acha que tudo o que não prefaz... Ele é o único que não parou. Sim. Eu sou o único iluminado que sou imune à parolice. É perigoso em tudo, mas no humor, o humor tem sempre uma relação muito tensa com o ridículo. O ridículo é outra forma de dizer parolice. É uma forma mais literária de dizer parolice. E se tu ficas demasiado obcecado com o ridículo, atacas só a superfície do ridículo, estás tramado. Tu deixaste de estar preocupado em abraçar o ridículo, perceber de onde é que ele vem. Estás só preocupado com as manifestações, com as emanações do ridículo. Nas idades recuadas, os homens tinham aquelas provas em que tinham que enfrentar uma fera e em vez de ter matar a fera, a tua única prova é afagares, é passares a mão pela fera. Mas isso não fica lá sem mão. Afagar a fera... Se conseguires fazer uma vestinha à fera, ganhaste. Ganhaste. Sim, e eu até acho que o Bruno consegue fazer com este... mas não é só com o ruído, é com o tempo. Antes nós já tínhamos também falado daquilo que ele fez na sábado. Aquilo que ele fez na sábado é ao mesmo tempo isso é outra coisa. Um mau contributo ao humor e um mau contributo à literatura. Ele consegue de forma... eu nem sei bem. E é uma homenagem velada ao Pedro Chagas Freitas. Sem dúvida nenhuma. Se fosse embrulhado com o nome do Pedro Chagas Freitas, era muito comprado, porque ele é muito... mas era criticado pelos humoristas, por exemplo. Mas pelos humoristas e por uma vasta... Porque depois aqui o próprio Bruno já atingiu mais uma vez a questão do branding, não é? A marca Bruno Nogueira permite-lhe vender textos lamechas. Se fosse Bruno Nogueira promete falhar, aquilo passava por... Se calhar não compravam tantas senhoras como compraram, mas compravam outras pessoas que normalmente não comprariam o Pedro Chagas Freitas. Mas aquilo é muito parecido. E aquilo foi amplamente... Aquilo foi um sucesso e depois ainda foi um sucesso em livro. É mau. Muito mau. Aquilo não tem um paralelo com nada de bom, nem no humor, nem na literatura. Aquilo é manifestamente mas fraco. Aqui nós estamos a atacar os artífices da palavra ou da sua ausência. Mas temos de dar bordoadas nos receptores. Porque claro.
Sim, os principais, quando tu dizes a marca ganha ao conteúdo, esse ataque, isso não é responsabilidade do artista. Isso aí é responsabilidade do público, porque se Sim, não retira alguma culpa ao artífice, porque tu és dono da tua vida. Não digo sempre, mas volta e meia, num lugar de decisão, ou vais por aqui ou vais por ali. Mas o Sim, público. mas se aquilo não batesse, dava Mas um repescando resultado. o nome Andy Kaufman, o que é que ele fez e o insere numa linhagem de outros gajos? Sei lá, o Pirandello com aquela obra no teatro, 6 personagens à busca do autor, Autor, ele tornou tumultuosa esta relação que parece estar fechada, estanque, entre o gajo que está em cima do palco e o público. Parece estar fechado. Não está fechado. Não está fechado. Isto Não, claro que não. pode ser um gajo em cima do palco e tornar o público hooligan. Isto é o limite. Mas entre uma coisa e outra, e continua a ser ensaiado por algum teatro mais experimental, a ideia de que o gajo em cima de palco está É dono e senhor. numa cúpula invisível e o público tem que amocha aí, ouves o que eu tenho a dizer? Sim, faz lembrar aquele filme que tu me Sim, exatamente. recomendaste. Exatamente. Ou seja, essa é a revolta do público. E a revolta do público pode acontecer dentro de um espetáculo ou assim que A posterior. sais. Só que o que eu acho é que o público está focado na questão esta piada ou este sketch ofende ou não ofende. sim. E não se tem qualidade ou não. Eu acho que é inadmissível, não do ponto de vista de se ofende ou não ofende, mas acho inadmissível que tenha partido daquelas 4 pessoas que escreveram aquilo, algumas delas eu respeito bastante, que sketches sobre ser homossexual fosse a piada. Isto não acontece. Pá, tem anos em que a tua punch ser és homossexual, está feito, então vamos para casa. Toma um manguito. Fechando o assunto da escrita, ele revela que é mais próximo do Salvador Martinha do que pode alguma vez ter desejado. A escrita dele revela muita falência, falta-lhe desenvoltura. E nem estou a pensar humorística, porque expõe Sim. aquilo que fica também visível no podcast, tornou-se uma máquina de resinguice. E o humor pode partir daí. Eu não sou. Há aquela escola que diz o humor nunca pode vir da fúria. Epá, a Ilíada começa na cólera. A primeira palavra, se bem que tradução para tradução, a cólera tem sido afastada do primeiro verso, antes era mesmo o início e agora cada vez, às tantas está no último verso do livro. Epá, é sonho e fúria, como dizia o Shakespeare. É sonho e fúria. Agora esta coisa de estamos de mãos atadas, queremos falar mal do mundo, mas não podemos chocar a marca. Opa, assim não é nada, não é nada. Ao menos é aquela figura que foi apanhado pela máfia, é jogado para o rio, mas enquanto estás a ser jogado para o rio, gritas, meu filho da puta, morres a seguir, mas pá, grita qualquer coisa, não berres, acaba com os berros, grita, pá, um grito lindíssimo, como dizia o Cesarini, rebenta esta merda, nem que seja por uma fração de segundo e deixas o gajo assim, não sei se fiz... Os gajos depois podem dormir porque eles já estão habituados a matar muita gente e dormem. Mas durante aquela fração de segundo em que dás um grito que rompe com tudo, as convenções ficam assim, os grilhões das convenções começam. O que o Kaufman fazia, tu às tantas já não sabes, eu sou público, eu devo ir para cima, devo-lhe dar um chapadão no focinho, eu enquanto mulher vou lutar com ele, mas depois lutar com ele apaixono-me. Essa é a parte linda que eu fui para a cama com a maioria das. Isso, para mim, isto tem 2 camadas que eu desconhecia. A camada de ridicularizar as mulheres na cozinha, a descascar a batata, as mulheres irritaram-se todas, lutaram com ele lutou com muitas mulheres, foi para a cama com quase todas as mulheres, porque elas depois. E como se isso não bastasse, isto foi durante o pico da luta feminista. Epá! Era como agora ir tudo para a cama com o número, para mostrar que ele estava enganado. Exatamente. Ou seja, até onde ele foi, o Lenny Bruce também dizia a mesma coisa, nunca escreveu uma piada. É humor independentemente de tudo. Se achares que o Andy Kaufman é humorista, depois olhas para o nosso tempo, fico sem jeito de chamar. O que o Herman fez foi sempre, se calhar, mais para lá dessas linhas todas, muito mais de testar onde é que acaba, não é onde é que acabam os limites do humor em termos de ofender, mas em termos de esta casa até onde é que pode ser esticada, onde é que pode ser, o que é que eu posso mandar a... Panoramicamente, depois percebes que ele começa a ter ali falências e se calhar foi a melhor coisa que lhe aconteceu, foi morrer aos 35. Porque se ele vivesse mais 10, ele fazia uma cena que é uma cena que eu partilhei, que o gajo está quase a fazer stand-up, ou melhor, a parodiar o que seria um set de stand-up, e depois percebe que não tem a reação que queria e começa a dizer, vim para cá achar que tinha e vocês não reagem, e começa a aparecer um barulho que tu não sabes bem o que é. E aquilo começa a aumentar, percebe, o que é um choro. O gajo começa a chorar e intercala o choro com um batuque. Tudo faz parte da mesma performance. Okay. Ao contrário do que acontece hoje, o Salvador Martinha, o Pedro Teixeira da Moto, quando acham que estão a fazer uma coisa inteligente, dizem, alto lá que eu estou a fazer uma coisa inteligente. Sim, é um anúncio. Cala-te, caralho. Como a levezinho, calem-se, caralho.
Calem-se, pá! Calem-se com essa merda do humor inteligente! Pega no Cervantes, pega num Stern. A ideia de estarmos a fazê-lo agora em 2025 já por si já é muito superior em termos intelectuais, porque tens muito mais informação do que se fazia antes. Mas muitas vezes também faltam essas referências. Dizem-se muitos nomes. Não as devoraste, com que elas... Fizeste o papel do teu público, na verdade. Não se nota que as referências façam parte da tua corrente sanguínea. Não batendo só no mesmo lado, que eles agora já estão todos doritos, do pessoal do texto. Muitas vezes gostam de dizer que houve um George Carlin, o Bill Burr, etc. E depois são capazes de dizer que o humor não é político. Porquê é que tu estás a encher os cornos todos com o George Carlin? Que não tem outro objetivo. Estás a fazer que ouves, não estás a ouvir nada. Ou seja, ouvis os solos todos do Bill Burr, do George Carlin e do Hicks e de outros que tais dessa estirpe, e mesmo assim achas que o humor não é ou pelo menos não tem a possibilidade de ser político. Sim. Porra, não é? Para quê? Assim não aí alguma coisa falhou. Uma das partes mais elogiadas do ruído, aquela parte que a atriz sensação não conhecia, a Rita Cabasso, sketch recorrente, em que era uma espécie de conversa, em que era um tema alegadamente chato e ela passava-se da cabeça aos gritos, sendo que um deles era com a kombucha. Eu acho que isto é mesmo o típico Bruno Nogueira. Diante de uma coisa que não lhe interessa, é um grito e pronto, acabou. Devíamos aplicar, sendo que toda a gente aplaude, mas depois na vida real, independentemente daquilo que se faz, cinema, etc., nós achamos muito bem, depois na vida real, como se nada... o oposto. Exatamente, faz parte da natureza humana. Parece verdadeiro. Parece, fazendo um parentesco entre este rol de sketches e o Andy Kaufman, grande parte do Andy Kaufman era a forma como ele habitava o silêncio. O Steve Martin aparece nesse documentário, aquela cena do SNL em que ele está a cantar aquela canção Here I go to save the day. Isto é uma parte, mas a parte mais importante é como ele está no silêncio. Como o Steve Martin disse, só está ao alcance de poucos. E a Cabasso também faz isto bem. Só que depois acaba o ruído, mete-se numa coisa que criticou, então o humor foi depenado, foi amputado daquele lado que é a crítica social. Ou seja, a crítica social tornou-se uma performance. O ruído, de facto, é mesmo o ruído. Nunca chega a ser um sinal. É quase uma sátira aos próprios intervenientes. Exatamente. Parece-me que a leitura mais acertada é essa. O ruído que... antes era sinal, mas devido a esta censura brincalhona foi diminuído, que eles não conseguiam explicitar. Aquelas críticas é uma performance e o censor chegou, não, isto não ataca a realidade, isto é uma performance, porque eu sei que assim desligarem as câmaras vão fazer exatamente o contrário, não vale a pena censurar. Se calhar tinha muito mais graça numa série. Um censor que diante desta situação percebe, a sátira não tem esse poder, porque assim que se desligam as câmaras eles vão fazer exatamente o contrário. Sim, ok, nem vale a pena gastar lápis azul. Eles vão fazer o contrário. E a intenção provavelmente era ser anti-parolo com essa jogada da kombucha e com a... Mas na verdade reforça o quão inócua foi a série. Está feita a nossa crítica. E está feito. Olha, não voltamos mais a isto. Grande abraço ao Bruno e aos restantes. Já sabemos com quem é que nunca vamos escrever nada. Pronto, está feito. Está feito. Nossa mais entrevista de emprego. Um soneto. Com Roberto Gamito e Daniel Cruz. Podem dar 5 estrelinhas no Spotify. Nas outras plataformas acho que ainda não está disponível. Tenho de ver isso nas próximas semanas. E temos que ver com a nossa equipa, não é? A nossa grande equipa. E queremos agradecer à nossa vasta equipa a possibilidade de nos dar. Gravamos aqui neste estúdio também. Eram mais, mas eles começaram com o vício do contraditório. Contraditório não é uma democracia, calma lá. Muitas emendas e um soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.